Olha, o mundo criativo está passando por uma verdadeira revolução. A gente está falando da ascensão da inteligência artificial na arte e, sabe, essa tecnologia, ela está forçando a gente a repensar a própria essência do que significa criar alguma coisa. E aí surge aquela pergunta, né? Uma pergunta que está na cabeça de muita gente. Será que a criatividade humana ficou obsoleta? Porque, vamos combinar, os algoritmos estão começando a criar umas coisas impressionantes. E isso desafia tudo que a gente acreditava sobre de onde a arte, de onde ela realmente vem. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais nisso. Para entender como a gente chegou aqui, vale a pena voltar para o começo. A coisa toda começou com alguns momentos que foram, assim, bem chocantes, sabe? Geraram muita controvérsia e realmente abalaram o mundo da arte. A discussão explodiu de verdade quando um retrato, que não foi pintado por uma mão humana, mas sim gerado por um algoritmo, foi a leilão. Pensa nisso, de repente o valor da arte feita por inteligência artificial deixou de ser uma coisa teórica, abstrata. E que valor, hein? 432 mil dólares. Foi por esse valor que o retrato de Edmond de Bellamy foi vendido. E aí, de uma hora para outra, a arte de IA deixou de ser só um experimento de laboratório, sabe? Passou a ter um peso comercial e cultural que ninguém podia mais ignorar. E não demorou muito para a polêmica aumentar. Logo depois, uma imagem gerada por IA ganhou o primeiro prêmio num concurso de arte. Imagina a confusão. Isso levantou um monte de questões fundamentais sobre o que é justo, sobre o esforço do artista, sobre o que é autêntico de verdade. E tudo isso levou a gente para um debate central, a grande questão. Essa tecnologia veio para substituir os artistas humanos? Ou será que ela é só mais uma ferramenta? Uma ferramenta nova e poderosa, claro, mas assim como a câmera fotográfica ou o sintetizador foram um dia. Bom, mas a narrativa parece que está mudando. Muitos criadores já estão deixando para trás essa ideia de ameaça e começando a enxergar a IA como uma parceira criativa poderosa. Vamos dar uma olhada em como isso está funcionando na prática. É que de repente surgiu um novo kit de ferramentas na mão da galera. Plataformas como DALL-E, Runway ML, até mesmo o ChatGPT, elas permitem que qualquer pessoa, não só artistas, gerem imagens e vídeos super complexos a partir de simples comandos de texto. Pensa só, a criatividade agora pode começar com uma única frase. E já tem artistas pioneiros usando tudo isso não para substituir o trabalho deles, mas para expandir a visão. A Holly Herdon, por exemplo, usa IA para compor música experimental. O Refi Canadol queria aquelas instalações imersivas gigantescas a partir de dados. São coisas que seriam, assim, praticamente impossíveis de fazer sem essa ajuda. Essa nova forma de trabalhar junto tem um nome. É a arte generativa. A ideia é a seguinte: o artista funciona como um guia, e a IA vai explorando as possibilidades. É como destravar caminhos criativos que, talvez, a pessoa sozinha nem imaginasse que existiam. Mas, sabe, talvez o impacto mais profundo disso tudo não seja nem nos artistas profissionais, seja em todo mundo. A IA está literalmente quebrando barreiras que existiam há séculos. E a grande virada de chave é essa aqui. Antes, para se expressar visualmente, era preciso ter muita habilidade técnica, anos e anos de prática. Agora, com a IA, o que manda é a visão, a ideia. Aquele portão que separava quem sabia desenhar de quem não sabia, ele está vindo abaixo. A curiosidade virou a principal ferramenta. E não estamos falando de ferramentas super complexas só para especialistas, não. Plataformas como o Canva, as comunidades do Midjourney, o Artbreeder, elas estão colocando esse poder todo nas mãos de milhões de pessoas. Isso está criando uma nova era de arte coletiva, acessível, uma coisa que a gente nunca viu antes. É exatamente isso. O foco muda. A gente para de se preocupar tanto com o como se faz e começa a pensar no e se. E se a gente fizesse isso? Qualquer pessoa com uma ideia na cabeça agora tem um jeito de dar vida a ela. É uma nova era mesmo, onde a curiosidade e a vontade de experimentar valem mais que o talento técnico. Tá, mas e o futuro? O que vem pela frente? Bom, as possibilidades são ainda mais revolucionárias. Tudo aponta para um mundo onde a arte não é só algo para se olhar, mas para interagir. Uma arte que responde, que sente. A gente está vendo uma evolução clara. Primeiro, a IA era só uma geradora. A gente dava um comando, ela criava uma imagem estática. Agora, ela já está virando uma colaboradora, interagindo em tempo real. E o próximo passo? Ela se tornar uma co-criadora. Uma parceira de verdade para construir experiências imersivas que usam vários sentidos. Imagina só, uma arte que reage ao humor de quem está vendo. Experiências que misturam som, imagem, até o toque.
Mundos imersivos inteiros, criados em conjunto por humanos e por IA. Esse é o tipo de futuro que está se desenhando. Então, no fim das contas, a IA não é o fim da arte. Longe disso. Na verdade, é um convite para a gente reinventar o que é arte. Ela expande, de uma forma impressionante, a nossa definição de quem pode ser um artista. E isso nos deixa com a verdadeira questão. Não é se as máquinas podem ou não ser criativas. A questão é o que a criatividade vai se tornar a partir de agora. O que acontece quando as ferramentas para criar estão de verdade nas mãos de todo mundo. O futuro está sendo pintado bem agora.